Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um tutorial da semana de Engenharia Química da Bright. Eu sou a Larissa e eu vou ensinar para vocês como fazer o dimensionamento de um trocador de calor, casco e tubos pelo método de Kern. Vamos lá? Então vamos lá, vamos começar esse dimensionamento. Vamos aqui por briefing. O que a gente quer desse trocador de calor? Vamos lá. Dimensione o trocador de calor, casco e tubo para atender as condições descritas nas folhas de dados anexo e obedecendo o seguinte critério. Vamos lá ver quais são os critérios? É sempre importante, quando estiver dimensionando equipamentos, atender os critérios por medidas de segurança e também para garantir a efetividade da sua operação. No final do tutorial, vamos checar se os critérios foram atendidos e caso não tenham sido atendidos, que parâmetros você pode modificar para entrar na faixa permitida de critério. Então, galera, aqui nós temos entre os critérios a velocidade recomendada, a perda de carga, o overdesign, ou seja, porque a gente dimensiona o trocador um pouco maior do que é necessário, mas ele não pode ser tão grande quanto necessário, existe um limite para isso, para que não influencie na troca térmica e na eficiência do seu equipamento, certo? Temos aqui o fator de depósito calculado e o fator de depósito requerido. Eu preciso me preocupar com esses critérios agora? Não. A gente vai avaliar eles no final. No momento, a gente não precisa avaliar isso. A gente vai fazer todo o tutorial, ver se esses critérios foram atendidos no final e caso eles não tenham sido, nós vamos mudar algumas variáveis que vocês vão ver ao longo desse tutorial, certo? Vamos lá. E aqui nós temos os dados do projeto, em que ele me fala quais são os fluidos que a gente está trabalhando. Nesse briefing, o fluido que vai passar nos tubos e no casco já está definido. Caso no seu projeto não esteja definido, o fluido mais sujo e mais corrosivo passará pelos tubos, pois é mais fácil a manutenção dos tubos. Normalmente, água de resfriamento, AGR, sempre passará pelos fluidos, por ser considerado um fluido sujo. No nosso projeto, estamos trabalhando com salmoura, que é uma solução aquosa de NaCl, cloreto de sódio. Portanto, um fluido considerado como sujo. É muito importante você estar atento às características do seu fluido. O outro fluido que estamos trabalhando é metanol, considerado um fluido inflamável. E é sempre importante estar atento a esses tipos de detalhes, como poderá ser visto mais na frente do tutorial. E como iniciar o dimensionamento de um trocador? Para iniciar os cálculos de projeto, primeiramente são obtidas as propriedades dos fluidos. Você pode obter esses dados em livros como Encropera, Paris Handbook, porém, eu acho esse método muito trabalhoso e não muito preciso. Você tem que ficar interpolando tabelas e tudo mais. Eu recomendo utilizar um simulador de processo. No tutorial de hoje, eu obtive as propriedades no simulador de processos Aspen Plus. Para o tutorial não ficar muito longo, eu não vou mostrar como eu fiz a simulação aqui. As propriedades a serem obtidas são viscosidade, peso molecular, calor específico, condutividade térmica e o calor latente. Nós temos que obter essas propriedades e colocar todas em uma tabela para ser a nossa base de dados. Bom, aqui está a minha planilha. Como eu falei anteriormente, aqui nós temos os dados fornecidos, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Lembrando que essa planilha vai estar disponível para download. Também vai estar disponível para download a simulação do Aspen Plus, em que eu utilizei para obter essas propriedades, tá certo? Gente, como o tutorial de dimensionamento de trocador de calor é um tutorial extenso, eu vou mostrando para vocês as fórmulas utilizadas, porque estou utilizando determinados fatores para tornar esse tutorial o mais didático possível. Lembrando que a planilha de cálculo vai estar disponível para download. Tenho certeza que este tutorial vai ser muito útil para vocês. Após simular para obter as propriedades no Aspen, eu as organizo da seguinte forma na minha planilha do Excel. Nessa planilha aqui, eu deixo todo o meu banco de dados, que vou utilizar no dimensionamento do equipamento. Algo que você deve estar sempre atento ao seu projeto são as unidades. Seus dados devem estar na mesma unidade do tutorial em que você está seguindo. Bom, aqui eu já tenho a minha planilha de dados, aí aqui temos os meus cálculos. Então, vou aqui para o começo
dos meus cálculos. Aqui eu separo como entrada e saída dos fluidos e as propriedades, porque a entrada e a saída têm, obviamente, temperaturas diferentes. Então, as propriedades como viscosidade e massa molecular, por exemplo, vão ser diferentes. Então, eu já separo aqui como entrada e saída. Aqui nós temos a entrada do metanol, saída do metanol. Digamos assim que o metanol é o meu fluido de processo e a entrada da salmoura e a saída da salmoura. E aqui já estão todas as propriedades. O que é que eu fiz aqui? Eu transformei a maioria das minhas unidades para unidades inglesas. Por que você transformou para unidades inglesas? Porque algumas das fórmulas que eu vou utilizar mais na frente e algumas tabelas, elas já estão para unidades inglesas. Então, já facilita meu processo. E aqui no Excel, tudo muito automático. Antes da gente avançar nos cálculos, eu queria mostrar para vocês uma coisa. Eu não sei se você reparou, mas aqui na salmoura nós não temos a vazão da salmoura. Como é que eu vou achar a vazão do meu fluido? Porque nós temos o valor da vazão de metanol. Então, para o cálculo da vazão da salmoura, o nosso fluido frio, nós vamos utilizar balanço de energia, pois o calor do lado quente é igual ao do calor para o lado frio, calculando o calor do fluido quente. Outra coisa que nós temos que estar atento é que o metanol ele sofre mudança de fase. O que é que isso vai implicar no meu balanço de energia? Quando ocorre mudança de fase, nós temos que adicionar o calor latente à equação, porque ocorre mudança de fase. Aí você me pergunta, Larissa, como é que você sabe que ocorreu mudança de fase? Bom, tem duas formas de saber. Uma é você olhando a temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição do metanol é 65 graus Celsius. E o meu fluido metanol, ele entra a 95 graus Celsius. Ou seja, ele está no estado gasoso, ele é um gás. E a temperatura desejada de saída é 40 graus Celsius, ou seja, abaixo da temperatura de ebulição. Ou seja, o metanol está líquido, portanto, há uma mudança de fase. Isso é um meio de você saber, mas eu também, quando eu estava simulando no Aspen, o Aspen me informa lá, quando eu adicionei a temperatura, que eu faço a simulação para 95 graus e faço a simulação para 40 graus Celsius. E o Aspen lá, ele sinaliza que só tem gás ou que só tem líquido. Então, atentos a isso, vamos dar continuidade ao nosso tutorial. Vamos continuar aqui com o nosso balanço de energia, calculando o calor do fluido quente, metanol. Como você pode observar, tem o L que corresponde ao calor latente. Você também pode utilizar a entalpia. A entalpia você pode encontrar tanto na simulação como em livros. Bom, aí eu igualo aqui o calor do lado frio igual ao calor do lado quente. O calor do lado frio vai ser MCP ΔT, isolando a vazão, porque eu já tenho o calor do lado frio, que é o mesmo do lado quente, que a gente consegue calcular, porque a gente tem todas as informações. Do lado quente, nos é fornecido a vazão, o CP, que a gente calculou na simulação, e o ΔT, que é dado nos dados de projeto, né, que é a temperatura de entrada e saída. Aí você me pergunta, como é que eu vou fazer em relação ao CP? Porque eu tenho dois CP. Eu tenho um CP. CP é calor específico, certo, gente? CP para entrada e para saída. Nós vamos calcular um CP médio e nós vamos utilizar. Então, é assim que a gente encontra o valor da vazão da salmoura, porque esse valor normalmente não é dado e deve ser, então, calculado. Aqui na minha planilha já está calculando, tá vendo? Já está calculando tudo direto com as equações que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Bora lá dar continuidade para o nosso tutorial. Agora nós vamos calcular o cálculo da temperatura logaritmo, que é ΔTml. Isso é calculado a partir da equação. Nós calculamos ΔTml. Bom, aqui na minha planilha eu tenho o T1, o T2, o T1 grande e o T2 grande. Aqui eu já coloco tudo, já está puxando de lá de cima. Estão vendo? E tudo já está em Fahrenheit. Como eu te falei, eu mudei as minhas unidades para unidades em inglês. E aqui eu calculo a minha diferença logarítmica, certo? Aí agora vamos para o próximo passo. Cálculo do fator de correção de temperatura. O fator de correção de temperatura é calculado a partir das equações. Temos aqui o R, o S, o X, que está elevado a 1 sobre N. O que é esse N? O N é o número de passos. Temos aqui a equação final do fator de correção. O N corresponde ao número de passes no todo. Nós ainda não temos esse valor,
Então, ele é inicialmente estimado. Normalmente começa-se estimando o valor igual a 2. Vamos começar com esse valor. Após o cálculo do fator de correção, com a equação que eu acabei de mostrar para vocês, é calculado o ΔTML real através da seguinte equação. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que tudo isso está organizado aqui na minha planilha. Eu tenho aqui o valor de R, eu tenho o valor de S, o N, que eu estimei igual a 2, o X, também calculado, o fator de correção, que é calculado utilizando todos esses parâmetros, e por fim, o ΔTML, que vou utilizar a partir de agora no meu tutorial, tá certo? Vamos agora fazer o cálculo da área de escoamento estimada. A área de escoamento é dada pela seguinte equação. O que é o calor nós temos? O ΔT foi o que a gente acabou de calcular, e o coeficiente global. O valor inicial do coeficiente global de troca térmica, o D, foi fornecido nos dados do projeto, com o valor de 600 watts por grau Celsius por metro quadrado. E em seguida, esse valor é convertido para as unidades inglesas, para que a gente possa calcular a área de escoamento que é dada pela equação. Algumas vezes o valor do coeficiente global de troca térmica não é dado como foi dado nesse projeto, e você vai ter que encontrar um valor em tabelas de acordo com o fluido que você está trabalhando. Nessa tabela, por exemplo, podemos ver que os valores do coeficiente global é dado em faixas, e o nosso valor de 600 está entre o valor recomendado para os fluidos que estamos trabalhando. Condensador de álcool com água nos tubos, porque está ocorrendo a condensação do álcool, o metanol, e temos águas nos tubos, que é a salmoura. A salmoura nada mais é que uma solução aquosa concentrada, ou seja, água com sal. Então, nós temos aqui o nosso calor calculado, o nosso UD, que aqui ele está sendo transformado para as unidades inglesas, mas você pode perceber os 600 aqui, que é o valor dado nos nossos dados de projeto, e a partir disso nós calculamos a área de escoamento estimada, tá certo? Vamos lá, continuando com o nosso tutorial. Cálculo dos tubos. Estimativa das características dos tubos. É feita inicialmente uma estimativa das características dos tubos, a fim de começar os cálculos e observar posteriormente se eles atendem aos critérios estabelecidos. O fluido que passará pelos tubos será a salmoura, pois ele é considerado um fluido sujo, sendo assim recomendada sua passagem nos tubos devido a ser mais fácil a manutenção. Quais são as características dos fluidos que nós vamos estimar? O diâmetro externo e o comprimento. As características estimadas foram o diâmetro externo do tubo de 1,25 polegada e comprimento do tubo igual a 20 pés. Aí você me pergunta, de onde vêm esses valores? Esses valores são recomendados por engenheiros adquiridos com anos de experiência. Normalmente as características estimadas para o diâmetro externo dos tubos é 3/4 de polegada e o comprimento de 20 pés. Porém, como nesse projeto estamos trabalhando com uma alta vazão, não tem como utilizar o diâmetro interno de 3/4 para iniciar os cálculos. Então, nós começamos com 1,25 polegadas. Essas estimativas são feitas para o cálculo da espessura dos tubos. Nós temos aqui as minhas estimativas, 1,25 polegada e é o comprimento do tubo, que é 20 pés. Tudo isso é feito para calcular a espessura dos tubos e depois padronizá-las de acordo com o quadro 10 do Kern. O cálculo da espessura é feito a partir da equação, em que aqui temos a pressão de projeto, DO, que é o diâmetro externo, que acabamos de estimar, o S, a tensão admissível, e E, eficiência da junta. Esses dois valores estão aqui, certo? Eles são valores tabelados, e muitos desses valores são valores que engenheiros com experiência recomendam para você utilizar, certo? Eles, com anos de experiência, adquiriram esse conhecimento e recomendo você utilizar esses valores. Você pode estar aí utilizando no seu projeto sem problema nenhum. Aí aqui nós temos o cálculo da espessura a partir da equação que eu acabei de mostrar para vocês.
Depois nós temos que padronizá-la de acordo com o quadro 10 do Kern. Vou agora mostrar para vocês como é que você lê esse quadro para encontrar o beta-WG do seu tubo. Nós temos aqui o quadro 10, aí aqui, tubo, diâmetro externo em polegada. Tá vendo porque é importante você estar trabalhando com essas unidades? O diâmetro externo do nosso tubo é esse aqui, ó, 1,25. E a nossa espessura calculada deu 0,047. Qual é o valor mais próximo aqui da espessura? Tá vendo? Espessura de parede, 1,4. O valor mais próximo ao nosso é esse aqui, ó, 0,049. E aqui do lado tem o 18, que é o beta-WG. É assim que você encontra o beta-WG do seu trocador de calor e a espessura da parede utilizando o quadro 10 do Kern. Você vem aqui, vê o diâmetro, escolhe qual valor é mais próximo da sua espessura. Aqui no caso nós temos 0,049 e aí você encontra o beta-WG. E aí você vai utilizar todos esses valores aqui dessa linha, tá certo? E aí, o próximo passo é você colocar o seu diâmetro interno padronizado. Relembrando que a gente até agora só tinha estimado o diâmetro externo. Agora vamos encontrar o diâmetro interno. Como encontrar o diâmetro interno? Novamente, como eu falei lá naquela tabela do quadro 10 do Kern. Aqui, ó, 1,15, tá vendo? Diâmetro interno. Como eu falei, você vai utilizar os valores presentes aqui na linha. E coloca aqui na sua planilha, 1,15. Nós precisamos encontrar esse Azinho aqui, que é a área P ao quadrado por linear do tubo. Como é que a gente encontra esse valor aqui no quadro 10 do Kern? Da mesma forma. Eu te falei que você vai utilizar tudo que está aqui nessa linha, né? Só que aqui você pode perceber que é um valor para todos, para o diâmetro externo. Então, esse aqui vai ser o seu Azinho, que é o 0,3271. 0,271. Aqui está o comprimento em pés, que é aproximadamente 6 metros, 5,9 alguma coisa. Aqui está a espessura padronizada, o diâmetro interno dos tubos 1,15, que a gente encontrou no quadro do Kern. Aqui está ele em pé. Todas essas transformações que eu estou te mostrando, elas vão ser utilizadas mais tarde, que é por isso que a gente está fazendo esse levantamento de dados, esse cálculo, utilizando essas equações. Área de um tubo 1,25 polegada e BWG 18. Que área é essa? Essa área aqui, ó, área de escoamento por tubo. Olha aqui, de novo na nossa linhazinha, 1,04. 1,04. Aí agora nós vamos calcular o número de tubos, certo? Eu vou te mostrar agora quais são as equações. Cálculo do número de tubos. Para calcular o número de tubos, nós utilizamos essa equação, em que LT é o comprimento, o 20 pés, a área de escoamento, e esse Azinho é aquele Azinho que eu mostrei. Eu vou te mostrar agora na planilha, como é que aqui. Ele utiliza o Azinho, o comprimento e a área de escoamento que a gente calculou lá no começo, tá vendo? Aqui ela está em pé quadrado. Como te falei, estamos utilizando unidades inglesas. Depois de calcular o número de tubos, nós vamos padronizar eles. Como é que a gente faz isso? Para padronizar o número de tubos, nós vamos utilizar o quadro 9 do Kern e eu vou ensinar para vocês como ler esse quadro, tá certo? Bom, até o momento a gente ainda não tinha definido qual seria o nosso passo, se ele seria quadrado ou triangular. Precisamos definir isso agora. Nós vamos utilizar o passo triangular. Por que vamos usar o passo triangular? O passo triangular é usado quando o fluido do casco é limpo, com fator de sujeira menor que 0,002, e as incrustações podem ser removidas por limpeza química. Esse arranjo gera os maiores coeficientes de película, pois propicia uma maior turbulência, produz uma maior perda de carga e pode acomodar um maior número de tubos para o mesmo diâmetro de carga. Então, o nosso passo escolhido é o passo triangular. Nós temos aqui o quadro 9 do Kern e eu vou mostrar para vocês como é que você olha ele. Aqui, ó, tubo com diâmetro externo de 1,25 polegada, com passo triangular. E só temos esses valores para um passo triangular por diâmetro externo que nós estamos trabalhando. Quantos passes nós estimamos? 2 passes. Então, você vem aqui e o nosso número de tubos calculado corresponde a 325. Então, nós vamos aqui procurar o valor que mais se aproxima dele, nessa coluninha aqui de 2 passos, para escolher o diâmetro interno e usar o número de tubos tabelado. Aqui, ó, o nosso é 325.
25. Então, você tem que escolher sempre a mais. Então, o valor que eu vou escolher aqui é de 348. Então, o número de tubos tabelado do meu vai ser 348 e 35, tá vendo? Aqui tudo na mesma linha. Vai ser o diâmetro interno do meu casco, que ele já está fornecendo aqui, ó. Carcaça, diâmetro interno, polegar, 35. Então, já estão todos esses valores aqui na planilha. O número de passes, novamente, estou repetindo aqui. Ele está sendo utilizado aqui nesse momento. E o número de tubos real, ou seja, o que padronizado, é 348. Agora, nós vamos calcular a área de escoamento para o lado dos tubos, que pode ser encontrado através dessa fórmula, que é o número de tubos que a gente acabou de padronizar, o Azinho, e o N, que é o número de passos. Vou mostrar agora na minha planilha o Nzinho, que é o número de passos, como vocês podem perceber. Gente, eu não comecei uma planilha do zero porque o tutorial seria infinito, então eu estou só mostrando, mas lembrando que vai estar disponível para download. E o próximo passo do dimensionamento de um trocador é vazão máxima por área para o fluido frio. A vazão máxima por área para o fluido que passa através dos tubos salmoura pode ser calculada a partir da equação, que eu vou chamar aqui de GT, que é a vazão sobre a área de escoamento que a gente acabou de calcular. A vazão está puxando de lá de cima. Opa, estamos aqui falando da salmoura, então ela está aqui desse lado. E a área de escoamento que a gente acabou de calcular. Todos os parâmetros que a gente pegou de kern e tudo mais. Agora, nós vamos calcular o número de Reynolds, que pode ser calculado através da equação. O número de Reynolds foi calculado para a temperatura de entrada e saída da salmoura, pois devido à mudança de temperatura, ocorre uma mudança de viscosidade no fluido. E como vocês podem observar, a viscosidade influencia o Reynolds. Então, calculado um Reynolds para a entrada e um Reynolds para a saída. Nós temos aqui Reynolds in, que é a entrada, e Reynolds out, que é a saída. Agora nós vamos calcular o coeficiente de película. E assim como foi calculado o Reynolds, o coeficiente de película deve ser calculado nas temperaturas de entrada e saída. Primeiramente, calcula-se a velocidade de escoamento e, em seguida, o HI de acordo com as seguintes equações. Temos aqui o M está para a vazão, como vocês sabem, e temos aqui a fórmula de coeficiente de película. Quanto maior a velocidade de escoamento, maior será a perda de carga e maior o consumo da máquina de fluido. O número de Reynolds influencia diretamente no coeficiente de película, e quanto maior o número de Reynolds, maior será o coeficiente de película. Nessa equação que eu acabei de mostrar para vocês, esse termo aqui, ele é o fator de correção, e ele vai ser igual a 1, porque esse W seria para a temperatura de parede, mas nós não vamos estar considerando a temperatura de parede, então ele vai ser igual à viscosidade que está sendo trabalhada. Por exemplo, quando eu estiver trabalhando com o coeficiente de película para a entrada, ele vai ser a minha viscosidade na entrada. Se eu estiver trabalhando com o coeficiente de película na saída, ele vai ser correspondente ao valor da minha viscosidade na saída. Por fim, o coeficiente global de película pode ser obtido através da equação. Vamos lá ver agora como é que está isso na planilha. Está aqui tudo calculado, puxando as suas respectivas unidades. E aí eu calculo o coeficiente de película e o coeficiente global, tanto para entrada como para saída, certo? Vamos lá, continuar esse tutorial.